A palavra de Deus que hoje a gente escutou, irmãos e irmãs, nos falam sobre essa caridade que é a marca própria daqueles que renasceram em Cristo, que nos amou primeiro, que se entregou por nós quando nós ainda éramos pecadores, não nos tratou de acordo com o nosso pecado, mas se mostrou que realmente é filho do Pai, rico em misericórdia. E quando Ele nos anuncia que nós recebemos esse dom de ser filhos no Filho, também nos anuncia que nós somos capazes desse mesmo amor misericordioso, desse amor que vai além da troca estritamente necessário, mas que é generoso e vai sempre além. São Paulo aplica esse princípio da caridade num aspecto da vida daquela comunidade de Corinto, e que é muito importante para nós. Vivemos tantas vezes em ambientes hostis à fé, ou também convivemos com algumas pessoas que estão ainda engatinhando na fé. O tema que se apresentava naquela época, o problema era a questão da carne e dos animais que eram sacrificados para os deuses pagãos. Agora, quando a gente fala de pagão, a gente quase coloca como sinônimo um ateu, um descrente, mas isso é muito injusto, porque os ateus eram muito religiosos. Eles eram tão religiosos que, na visão deles, os ateus eram os cristãos. A acusação do Império Romano contra os cristãos é a acusação de ateísmo. Porque o pagão, ele saía na rua, já fazia uma oração. Dentro de casa ele tinha seu altar, não existia nenhuma casa sem um altar aos deuses domésticos, aos deuses da pátria. Em cada esquina tinha um templo. Hoje a gente vê nas ruínas das cidades do Império Romano essa realidade. Cada esquina, em cada quadra tinha um templo, e não era um templo pequeno. E aquele templo, queria dizer que ali tinha em cada um grupo de sacerdotes, e ali eram oferecidos sacrifícios de animais aos deuses. Além dos templos, existiam no meio das quadras certos nichos com imagens dos deuses, e que as pessoas também paravam e ofereciam moedas, ofereciam incenso. Então, o mundo pagão era um mundo extremamente religioso. A religiosidade era algo palpável. No Senado romano, ninguém tomava decisão, nem autorizava decisão nenhuma sem sacrificar os deuses e escutar os presságios próprios da religião, se aquilo era agradável aos deuses ou não. Tanto é que nos últimos protestos do mundo pagão contra os cristãos foi quando o Império Romano, já bastante cristianizado, derrubou o altar da deusa Vitória, a Ara Victoria, que ficava no Senado romano. E logo depois a cidade foi saqueada pelos bárbaros, e eles colocaram a culpa nos cristãos, porque vocês destruíram o altar da nossa deusa Vitória. Então, em toda parte se sacrificavam animais aos deuses, e a carne não era toda consumida no sacrifício. Grande parte dela ia parar no mercado, era vendida.
e era barata, porque tinha sido usada em sacrifícios. Não era uma carne curada, era uma carne fresca, de um animal recém-sacrificado. Então ela era mais barata. E aí entra o problema, né? Comprar ou não comprar essa carne. Então São Paulo identifica dois grupos de cristãos, os que são fracos na fé e aqueles que são fortes na fé. Então, para São Paulo, os fracos na fé são aqueles que dizem que não se pode comer essa carne, porque ela foi oferecida para os deuses, e os deuses são demônios. Então, existia aquela palavra hebraica que, dependendo das vogais que você coloca nas letras hebraicas, você diz nada ou demônio, né? Então se pode fazer essas duas leituras. Os deuses, né, do Antigo Testamento, os deuses pagãos são um nada, ou os deuses pagãos são demônios. Então os cristãos fracos, né, na versão de São Paulo, eram aqueles que acreditavam que existia uma contaminação espiritual, porque você comungava, né, comia a mesma comida que tinha sido oferecida para um demônio, então você comungava com os demônios. Essa carne não podia ser comida de modo nenhum. Mas também existiam os fortes na fé que diziam assim: não, os deuses pagãos não existem, eles são um nada. Então quem ofereceu carnes para os deuses, ofereceu para ninguém, porque só existe um Deus. E quando você coloca um alimento na mesa e agradece a Deus por aquele alimento e abençoa aquele alimento se torna puro, você pode comer ele sem problema. Então São Paulo, ele na questão da doutrina, ele está do lado dos fortes, aqueles que dizem não tem problema nenhum comer essas carnes. Mas ele diz, a nossa questão não é só uma questão de comida ou de não comida. Onde é que fica a caridade? Então, se você está ali junto do teu irmão fraco na fé e oferece uma carne para ele, faz ele comer uma carne que vai contra a consciência dele, você está pecando. Não porque está comendo X ou Y coisa, mas pela falta de caridade, pela falta de respeito com a consciência do teu irmão, que mesmo errada, obriga. Porque isso é um ensinamento constante da igreja. A consciência mesmo errônea obriga. Porque é aquela voz que diz dentro da pessoa: faz o bem, evita o mal. Então, se uma pessoa julga que é mal uma determinada ação, ela não deve fazer aquilo, não deve realizar. Mesmo que a ação em si seja boa. Então, é o problema do respeito pela consciência. Então, ele diz assim: vocês, os fortes na fé, poderiam comer tranquilamente essas carnes nas nossas reuniões de comunidade cristã, mas porque a nossa questão não é somente da fé, da doutrina, mas também da caridade. Então, quando vocês estiverem juntos, na mesma mesa, com os fracos na fé, aqueles que acham que a comida é contaminada, então evitem comer essa comida, por respeito à consciência dos irmãos de vocês, porque a caridade está em primeiro lugar. É o respeito da consciência do outro. E eu acho que aqui, nós como cristãos católicos, temos que fazer um grande exame de consciência, né, no sentido que até que ponto nós, às vezes, o nosso entusiasmo pelo anúncio da fé, etc., ou de defender a fé contra aqueles que
que criticam, que atacam, a gente não acaba se deixando levar por uma violência, por um obrigar o outro, né, por tomar um papel acusatório diante do outro, que fere a consciência, que fere a caridade. Então, se a gente defende a verdade, a gente deve defender a verdade por inteiro, a verdade integral, que inclui também o fato de que o meu irmão tem uma consciência e eu sou obrigado a respeitar a consciência dele. Sou obrigado pela caridade a respeitar os momentos, os tempos do meu irmão, para que ele vá se aproximando da fé, não de uma forma violenta, porque Deus não quer ninguém servindo a Ele obrigado, mas sim por amor e na liberdade, né, sem a qual não existe como. Então, irmãos e irmãs, que essa lição de caridade de São Paulo entre na nossa mente, no nosso coração, que a gente possa também ter essa mesma paciência, essa mesma generosidade, essa mesma misericórdia com os nossos irmãos e o mesmo respeito com relação à consciência de cada pessoa que Deus coloca no caminho da nossa vida.